pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Valquíria Santos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal a gente fala sobre cabelo, mas como vocês sabem... Meu óculos tá torto. Mas como vocês sabem, eu estava grávida, já ganhei. Estou aí com 47 dias pós-parto. Eu ganhei dia 2 de dezembro e hoje é dia 19 de janeiro. E eu tava esperando um dia certo pra fazer esse relato de parto, pra postar aqui. Só que, na verdade, aqui não tem dia certo, porque nenhum dia é certo. E como a rotina ainda tá bem assim, sem rotina, então assim, eu falei assim, vou gravar hoje mesmo. Queria gravar o vídeo de cabelo arrumadinho e tal. Aí eu lavei o cabelo hoje, fiz essa trança, que não ficou muito boa. Esse lado tá assim e esse lado tá assim. Totalmente diferente, um lado do outro. E é isso, ignorem, né, meu cabelo. Porque tem 10 meses que eu não faço química. Tô surtando já pra fazer química no meu cabelo, pra fazer progressiva. Esse negócio de fazer transição não é comigo. Mas enfim, vamos lá para o trabalho de parto, né? Todo o meu relato de parto eu vou contar aqui pra vocês. Vou contar um pouquinho sobre a escolha do hospital e tal, como que foi. A gente tinha a intenção de ganhar aqui na minha cidade, mas depois decidimos ganhar na cidade vizinha, Divinópolis. E nisso eu contratei uma enfermeira, uma enfermeira obstetra, e alguns chamam de doula e tal, temos que não são enfermeira, mas que faz o acompanhamento, né, que chama de doula. Aí eu contratei essa enfermeira, ela me ajudou, me chamou pra ir lá no hospital, conhecer, ela trabalha nesse hospital também. Ela me chamou pra conhecer e nós fomos. Eu acho que eu tava com uns 6, 7 meses por aí, quando eu fui lá conhecer o hospital. E a gente conheceu e decidiu ganhar nesse hospital mesmo, tá? Gostei bastante do hospital, gostei muito dela, muito carinhosa. Nosso primeiro contato, assim, pessoalmente, né? Nossa, ela é maravilhosa, muito carinhosa, muito acolhedora. Depois ela veio aqui, conversou com a gente, mostrou, né, sobre como que funciona o trabalho de parto, como que funciona a cesárea também. E o parto que eu escolhi ter foi o parto normal, desde o início, desde antes de eu ficar grávida. Eu sempre quis o parto normal, porque eu tenho medo também da cesárea, né, gente? Eu tenho medo de fazer cirurgia, eu nunca fiz cirurgia, tenho medo da anestesia, enfim. Mas eu sempre orava a Deus e pedia a Deus que acalmasse meu coração se fosse o caso de ter que fazer uma cesárea, né? Pra Deus acalmar, me confortar e pra mim entender que aquilo era a vontade do Senhor pra minha vida. Então, mas não foi o caso, o parto foi normal mesmo. Tinha a questão também do médico, ela me indicou também 2 médicas, porém, tá dando um reflexo no meu óculos, vou tirar esse óculos. Ai, gente, vou tirar meu óculos porque tá dando um reflexo no meu óculos, tá me incomodando. Mas enfim, ela me indicou 2 médicas, bem, uma delas ia fazer um curso junto com a Daisy, que é a enfermeira que eu contratei, em BH, e esse curso ia ser sexta e sábado. Ia ser bem no fim de semana que eu ia fazer 39 semanas, e eu estava agoniada com medo do bebê nascer, querer nascer, né, justamente nos 2 dias que ela não estava e que essa médica também não estava. Porém, tinha outra médica e eu fui, acabei que eu fiz uma consulta com essa outra médica, porém essa outra médica também, que ela me indicou, ela tinha uma viagem que começava na sexta, do mesmo fim de semana, e ela só voltava na segunda. E quando eu fiz a consulta com essa médica, eu estava com 38 semanas e 3 dias, eu acho. E eu fiz a consulta com ela, aí eu pedi ela fazer o toque, porque eu não tinha feito o toque nenhuma vez nas minhas consultas de pré-natal. Aí ela fez o toque e eu tava com 1 centímetro de dilatação, aí já me deu mais esperança, aí eu fiquei mais ansiosa ainda e parei de fazer uma caminhadinha, porque eu não fiz atividade física, gente, eu tentei o máximo possível fazer atividade física, mas não tem jeito, a gente fica muito cansada, muito desanimada, e eu fiquei extremamente desanimada, cansada. E no último mês eu fiquei muito, muito cansada e muito calor mesmo. Até que inchar, não enchei muito não. Enchei mais nas 2 últimas semanas. Mas o cansaço, eu realmente fiquei muito cansada. Eu não conseguia fazer esteira, não conseguia caminhar aqui na rua. Não conseguia fazer nada, eu só ficava deitada. Deitada eu fiquei demais da conta, vocês não tem noção. Aí eu decidi não fazer mais esteira porque eu fiquei com medo do bebê nascer nesses dias que elas não estariam aqui. Vamos pular pro domingo. Domingo do fim de semana que elas tinham ido fazer o curso. Porém, o curso era sexta e sábado.
Aí no sábado eu fui no salão, lavei meu cabelo e tal. E no domingo, de madrugada, umas 4 horas da madrugada, eu acordei com dores. Eu já estava tendo contrações de treinamento, já tinha um bom tempo. Porém, eu acordei com a dor. No caso, a dor estava tão forte que ela, tipo, me despertou. Eu acordei, vim, sentei aqui na sala, fiquei conversando com a minha avó. Ela já tinha acordado também. E fiquei sentindo essas dores e tal. Aí eu resolvi mandar mensagem pra Deise. A gente tinha criado um grupo, que tava eu, ela e o meu marido, Pedro. E eu resolvi mandar mensagem pra ela e falar e tal, que eu tava com umas contrações diferentes, que tava um pouquinho mais forte do que o normal que tava tendo. Aí ela decidiu vir aqui, ela já tinha chegado do curso, ela chegou aqui por volta de 1 hora da tarde, mais ou menos. Aí ela ficou aqui em casa umas 2 horas, cronometrando as contrações. Ela ficou com a mão na minha barriga e ficou cronometrando. Aí minha barriga ficava endurecendo nas contrações, endurecia e depois ficava mole de novo. Mais ou menos de 10 em 10 minutos, porém eu não estava sentindo dor. Estava sentindo dor só umas 2 vezes, né? Aí depois passou, aí ela fez o toque também e confirmou, tava com 1 centímetro de dilatação ainda. Então ela foi embora e a gente continuou conversando. Aí como ela já estava na cidade, então eu resolvi fazer uma caminhadinha aqui no meu bairro, com a minha avó. Eu lembro que foi no finalzinho da tarde, umas 6 horas. Foi umas 6 horas, a gente saiu, deu uma volta aqui no bairro, voltou, tomei banho, comi e tal, descansei. Aí à noite, por volta de umas meia-noite, eu deitei e dormi, né? Por volta de umas meia-noite eu acordei de novo com a dor. Tomei banho pra tentar aliviar essa dor e tal. Aí passava, eu deitava de novo. Aí voltava a dor e eu acordava de novo com a dor. Aí eu mandei mensagem de novo pra Deise, a gente continuou conversando, né? Ela ficou com o celular bem pertinho dela, porque eu ia ficar mandando mensagem pra ela sempre. Aí depois, uma parte do tampão saiu. Um dos momentos que eu fui no banheiro, eu percebi que uma parte saiu, mandei foto pra ela, tinha um pouquinho de sangue. E a gente continuou conversando. Depois ela me ligou chamada de vídeo pra ver como que eu estava, né? Porque ela falou que ia acompanhar como que eu estava, principalmente as minhas expressões, na questão da dor mesmo, né? Pra olhar minhas expressões pra ver se a dor estava muito forte mesmo. Aí a gente conversou e tal, aí desligou. A gente desligou e ela falou, caso aconteça mais alguma coisa, me liga de novo. Aí as dores voltou, um pouquinho mais forte. E aí o Pedro já acordou também, a gente começou a cronometrar e eu tomei banho de novo, fui pro chuveiro. A água quente foi a minha aliada, sabe, gente, nesse momento. Eu tomei banho de novo, dava uma aliviada, aí a gente conversou de novo, chamada de vídeo. Aí foi aí que a gente decidiu ir pra cidade onde eu ia ganhar, que é Divinópolis. É 40 minutos, 30, 40 minutos de distância aqui de Nova Serrana. E a gente decidiu ir para um hotel lá na cidade e esperar nesse hotel ficar, né, as contrações ficarem mais fortes, a dilatação também, porque eu não queria ir para o hospital muito cedo, porque eu tinha medo de ir muito cedo e demorar muito para dilatar e eles induzirem o meu parto. Então eu decidi, eu queria ficar o máximo possível, o máximo de tempo em casa, só que como é muito longe, a gente decidiu pro hotel porque eu ia ficar o máximo possível de tempo no hotel para depois ir pro hospital. Eu pedi para ela até que fosse até uns 7, 6 centímetros de dilatação. Eu também fiz um plano de parto, tá? E coloquei tudo nesse plano de parto, tudo que eu queria que fizesse, tudo que eu queria que não fizesse. Inclusive o plano de parto é o da Deise, ela me mandou em PDF e eu marquei lá tudo que eu queria, né? Imprimi e levei também no dia do parto. Então a gente saiu daqui umas 3 e pouquinho da madrugada, deixei minha avó lá na casa da minha tia, que minha avó estava aqui em casa com a gente, e fomos, né? Não sabia, eu não tinha certeza que eu ia ganhar naquele momento, tava com medo, um pouco apreensiva de não ser o momento do parto ainda, eu não estava tendo muita noção assim do que estava acontecendo, se realmente essas contrações iam evoluir, se eu ia dilatar, tava com um pouquinho de medo, sabe? De não ser o momento. Mas como a gente estava indo pro hotel, eu tava um pouquinho mais tranquila. A gente chegou lá, ela já estava no hotel, já tinha feito tudo, preparado tudo lá no hotel pra gente, eu já cheguei de subir.
fui pro quarto. E lá no quarto, no hotel, eu fiquei usando o chuveiro. Porque, gente, eu não conseguia ficar deitada. Quando eu deitava, doía muito. E quando eu ia pro chuveiro, nossa, eu tinha que ver. A dor era outra dor. Nossa, uma dor bem mais tranquila, bem mais suave. Quando a gente chegou no hotel, ela fez um toque também. Fez um toque e tava de 2 para 3 centímetros de dilatação. Que eu lembro que ela falou assim, tá de 2 para 3 centímetros. Então aí ela foi embora, dar uma descansadinha também, porque a gente estava conversando desde o dia anterior. Ela também não dormiu, nós também não dormimos. A gente não conseguiu dormir no hotel, o Pedro não dormiu. Mas eu, entre uma contração e outra, eu conseguia dar uma descansadinha. Quando nós saímos daqui de Nova Serrana para Divinópolis, já estava de 5 em 5 minutos já. Ela foi embora, deu uma descansadinha, voltou de novo. E eu continuei chuveiro, chuveiro e cama. Eu quase não ficava na cama, gente, porque era só deitar que a dor ficava muito mais forte, muito mais intensa. Ela fazia massagem nas minhas costas, o Pedro fazia massagem também. E eu dava umas cochiladinhas, acordava com as contrações. Quando deu ali por volta de meio-dia, ela fez um outro toque. Aí já tava de 4 para 5. Aí eu falei com ela, pedi pra ela pra gente ficar pelo menos até uns 7 centímetros de dilatação. Aí a gente ficou, minha bolsa não tinha rompido, né, ainda. E ela saiu pra almoçar, aí ela voltou, o Pedro também saiu pra comer alguma coisa, comprou coisa pra mim comer também. Eu comi algumas coisinhas durante esse momento assim, mas eu não tava conseguindo comer muito porque o tempo de contração tava um pouquinho menor. Mas eu comi umas coisinhas, comi chocolate, comi um pouco de sanduíche natural, tomei bastante água e tava conseguindo dar uma descansadinha, né, entre uma contração e outra. Quando foi ali por volta de umas 3 e pouco, ela fez um outro toque, aí já estava com 7 centímetros. Aí a gente foi pro hospital, porque tinha a possibilidade da bolsa romper, né, e se a bolsa romper, ia ser muito rápido pro bebê nascer. Então, se a bolsa romper ali no hotel, ou se rompesse no caminho, então a gente decidiu ir pro hospital. E nisso, durante todo esse processo, a Deise já estava conversando, né, com a médica e tal, ela olhou quem estava de plantão. E, por fim, quando a gente chegou a 7 centímetros, ela me falou que a médica que ia estar lá, que ia me atender, seria a doutora Camila. Inclusive, eu tinha conhecido a doutora Camila em uma das minhas consultas que eu fiz pelo SUS, de pré-natal, porque eu fiz pré-natal pelo SUS e particular, e ela me atendeu pelo SUS. E também fiz um ultrassom em uma clínica aqui, e era ela que estava lá fazendo esse ultrassom. Então eu já tinha visto ela umas 2 vezes, já tinha tido contato com ela 2 vezes. E era ela que estava lá e foi ela que me atendeu. Eu cheguei, ela já estava lá na recepção. Então o Pedro foi lá, resolveu a papelada, né, da internação. E eu já subi para aquela sala de parto. E lá tem uma banheira, tem um chuveiro. Eu não sei se eu tenho uma foto, se eu tiver eu vou colocar uma foto aqui. Porque eu tenho um videozinho. Mas o videozinho tá com o celular gravado em pé. Mas eu acho que eu tenho uma foto, vou colocar uma fotinha aqui da sala de parto pra vocês verem. Mas tem a banheira e tem o chuveiro. E, gente, era o meu sonho. Era o meu sonho ganhar o meu bebê naquela banheira. Eu sempre quis ganhar o bebê na banheira, eu achava um máximo, eu achava muito lindo. E, tipo assim, eu achava que era impossível de eu ganhar lá, né? Apesar de querer muito, eu achava que era impossível ganhar um bebê dentro da banheira. E então eu cheguei e fui pro chuveiro. Depois que eu fui pro chuveiro, eles começaram a encher a banheira pra mim ir pro banheiro. Aí eu fui pro banheiro, passou aí mais ou menos 1 hora desse processo. Minha bolsa não tinha rompido. E aí elas queriam que a Deise perguntou, né, se eu queria romper a bolsa. Eu falei que não, queria que ela rompesse sozinha. Porém, já tinha passado 1 hora e eu fui e perguntei, né, pra doutora Camila, perguntei ela assim, que se rompesse a bolsa ia doer. Que o meu problema em romper a bolsa é que eu tava com medo de, tipo, me machucar. Na hora que rompesse a bolsa, tipo, ia doer, entendeu? Mas na verdade não ia doer e tal. Então a gente resolveu romper a bolsa. Aí eu saí da banheira, fui lá pra cama, rompi a bolsa lá na cama. E talvez não ia dar tempo de voltar pro banheiro. Só que eu queria demais ganhar meu bebê naquela banheira, gente. Eu tinha que ganhar o bebê naquela banheira. Aí quando deu uma pausa de uma contração e outra, eu falei que queria voltar pra banheira. Aí eu voltei, andando ainda, pra banheira.
Aí foi 25 minutos até ele nascer. Ali na banheira eu fiquei tentando fazer força, né? Quando vinha a contração, fazia a força. Não usei analgesia, não usei nada. Porque eu tinha medo dessas coisas, tinha medo de induzir, tinha medo da analgesia. Eu não queria nada, não queria nada disso. Então, chegou um momento até que eu perguntei, né? Falei com a Deise, estava lá na sala de parto comigo. A Deise, a doutora Camila e o Pedro. Só os três comigo. Aí eu até falei com eles assim, será que eu vou conseguir, né, colocar esse menino pra fora? Ai, que eu tava achando que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Mas aí a Deise me explicou. Ela falou assim, olha, você, quando a contração vier, você faz a força e não para de fazer força. Vai começar a arder, mas você continua fazendo a força. Foi isso que eu fiz. Na hora que foi o momento que nasceu, né, eu fiz a força. E quando eu vi que começou a queimar um pouco, falei, e agora que vai nascer mesmo? Continuei fazendo força. Aí ele saiu e eu lembro que eu parei de fazer força, ficou metade do corpo pra fora, metade do corpo pra dentro. Aí eu continuei fazendo a força, aí ele terminou de sair, já me deu ele. E nesse momento, nossa Deus, eu fiquei chocada, falei, gente, eu não acredito que eu consegui. Eu fiquei chocada. Aí foi muita emoção, aí o Pedro chorou bastante, porque eu tinha falado pra ele que não era pra ele ficar chorando, que era pra ele prestar muita atenção em mim, tudo que tava acontecendo. E ele é mais emotivo, né? Aí, na hora que nasceu, que ele viu que tava tudo bem, eu tava bem, o bebê tava bem. Aí ele chorou, aí eu também fiquei muito emocionada. Aí eu fiquei com ele um tempão. Aí chamaram lá, né, o pediatra, enfermeira, enfim, todo mundo que ia ajudar. Fiquei com ele um tempão e ele não chorou de imediato, tá, gente? E ficou fazendo uns barulhinhos, assim, mas não chorou. Eu acho que não chorou porque, como dentro da barriga é quente, ele nasceu dentro daquela água, estava muito quente, gente, a água estava muito quente, vocês não tem noção, eu estava toda suada, assim, meu pescoço todo suado. Ele saiu e quando me deu ele, metade do corpo dele ficou dentro da água, quente. Ele deve que estava com uma sensação que ainda estava dentro da barriga. Aí o Pedro veio cortar o cordão, enfim, aí demorou um pouquinho. Eu fiquei bastante tempo com ele, nossa, eu amei ficar com ele assim, abraçadinho, nossa, sensação. E era tão grande, ele era muito grande, gente, quando nasceu. Aí tirou, quando pegou ele, né, pra levar pra vestir roupinha, limpar e vestir roupinha, tudo no mesmo quarto, tá? Nenhum momento ele ficou longe de mim, nenhum momento. Aí eu saí da banheira também pra ir pra cama, pra olhar se teve alguma laceração, enfim. Aí eu fui pra cama e ele ficou do meu lado, assim. Eu tive uma laceração de 1º grau, que é bem assim, superficial mesmo, né? Porém, a doutora Camila deu ponto mesmo assim. E eu achei melhor também ter dado ponto, mesmo sendo uma laceração simples. Não foi aquele corte bem grande, não. Foi uma laceração simples, de 1º grau. Aí eu entrei assim num trabalho, eu fiquei um pouquinho em choque nesse momento aí. Eu fiquei mais em choque em dar o ponto da laceração do que do trabalho de parto. Porque, gente, eu tenho muito medo de agulha, de cirurgia, e enfim. Aí eu fiquei um pouco assim com medo. Mas ela deu anestesia e tal, foi tranquilo. Depois a Deise pegou o pau, depois que trocou roupinha, me deu pra amamentar. E ele amamentou um tanto, ficou um tempão mamando. Gente, nossa, um tempão mesmo, fiquei chocada. E depois dele mamar, deu pro Pedro segurar. Aí, nesse momento, todo mundo saiu da sala. Porque parece que chegou uma mulher, né, em trabalho de parto lá, e saiu todo mundo da sala. E eu e o Pedro ficamos sozinhos. O Pedro ficou segurando o pau e eu sentada lá na cama. Gente, eu dormi mais de 40 minutos. Mais de 40 minutos eu dormi demais. Gente, depois que o Paulo nasceu, eu dormi tanto, porque eu fiquei 9 meses sem dormir direito. Porque eu não dormia à noite, eu levantava muito pra fazer xixi desde o início da gestação. Todo mundo falava assim, você vai levantar muito pra fazer xixi. Só que, tipo assim, eu levantei muito desde o início. E depois, no final, eu não levantei mais do que eu levantava no início. Eu, no início, eu levantava muito. Eu levantava, assim, umas 4 vezes antes de iniciar o sono. Eu levantava umas 4 vezes. Durante o sono, eu acordava, tinha vários despertares na noite pra ir ao banheiro também. Então, assim, eu tava muito cansada.
tinha vindo de 2 noites, praticamente sem dormir a noite inteira. Teve ali as dores também, que me cansou um pouco. Teve o trabalho de parto também, que me cansou. Então, tipo assim, eu apaguei. Depois que eu apaguei, eu acordei. Aí o Pedro tava até com o braço duro, de tanto segurar o Paulo, que ele não conseguiu levantar e colocar o Paulo no bercinho lá, né? Aí eu fui mandar mensagem pra Deise, ela veio. Aí que eu fui tomar banho. Aí que nós fomos descer pro nosso quarto. E o quarto era maravilhoso, né? Graças a Deus. Esse hospital é um hospital maravilhoso. Gostei demais desse hospital. E lá no hospital também o Paulo dormiu bastante. E eu, gente, dormi muito. O Pedro tinha que ficar me acordando pra dar mamar pro Paulo. Aqui em casa, aí ele não tomou banho no hospital, porque eu coloquei no plano de parto que queria o banho depois de 24 horas. Porém, depois de 24 horas foi o nosso momento de vir embora. Então, eu não queria ficar lá mais, tipo, meio dia ainda, só pra dar o banho, né? Até porque ia cobrar mais uma diária de nós. Esse foi um dos motivos também da gente ter ido pro hotel, porque ir para um hotel, ir pro hospital e pagar a diária do hotel e pagar a diária do hospital, a diária do hotel era muito mais barata, né? Muito mais em conta pra gente. Então, a gente veio embora, isso foi na segunda-feira, eu estava com 39 semanas e 2 dias, foi quando ele nasceu. E nós viemos embora na terça-feira, umas 6 e pouco da noite. Lembro que a gente veio e gastou quase uma hora para chegar aqui, porque tava chovendo, tava de noite, e o Pedro veio super devagar mesmo. E a gente chegou aqui e a gente não deu banho nele de noite, a gente deixou para dar o banho nele no outro dia, na quarta-feira. Então ele tomou banho praticamente quase 48 horas depois, né, do parto. A gente deu banho nele na quarta, acho que foi de manhã que a gente deu banho nele. Aí nós chegamos aqui, e quando chegamos aqui, a primeiro momento aqui em casa, aquela coisa assim, gente, eu não acredito que eu tô com um bebê na minha casa, meu Deus. E a primeira noite foi um pouquinho difícil pra gente, acho que de todas as noites, de ficar sem dormir, né, eu acho que a primeira foi a mais difícil pra gente, porque ele ficava choramingando muito, eu acho que é porque por causa do berço, fica mais longe um pouquinho, porque no hospital ele ficava do meu lado, eu tava ali o tempo todo. E o berço é um pouquinho mais longe, é no meu quarto, porém um pouquinho mais longe. E ficou choramingando bastante e mamando toda hora, mas chorando mesmo não. Só choramingando, ficava tipo despertando toda hora. Aí essa foi a noite, tipo assim, eu tentei levantar umas 4 vezes. Mas as demais noites foram tranquilas. Mais ou menos ele dorme 3 horas, acorda, dorme mais 2, acorda, dorme mais 3, acorda. Eu devo levantar umas 2, 3 vezes na noite, eu não levanto mais que isso. Depois de manhã, ele vai dormindo e despertando também. Eu gostei muito do meu parto, não tem nada para reclamar. As dores do parto, pra mim, foram dores de cólica. E à medida que foi dilatando mais, né, as cólicas foram ficando mais fortes. Mas o momento mesmo que a dor foi bem forte foi quando rompeu a bolsa. Na hora que rompeu a bolsa, aí as contrações foram contrações bem diferentes, bem mais fortes mesmo. Mas porém não foi nada assim que eu não conseguisse suportar, sabe? Eu fiquei impressionada, tipo assim, com as dores e, tipo assim, que eu consegui suportar as dores e que foi tranquilo. Pra mim, o meu trabalho de parto foi bem tranquilo. Graças a Deus, sinceramente, eu achava que era pior. Mas não é porque, talvez a dor que eu senti foi uma dor mais tranquila, né? Uma dor menos dor. Porque tem gente que sente muita dor, sente uma dor diferente também, né? Eu sentia dor nas costas e ela vinha pra região da barriga. Mas tem gente que sente dor nas pernas, tem gente que começa a sentir a dor forte que eu senti quando rompeu a bolsa, né? Tipo assim, foi 25 minutos de dor só. Dor forte, né? Tem gente que começa a sentir essa dor desde o início, desde quando já tá ali com 1, 2 centímetros de dilatação. E quando eu tava com esses 2, 3 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros de dilatação, eu tava sentindo aquela dor de cólica forte, não dor de trabalho de parto mesmo, sabe? Então
vai de pessoa para pessoa. Acho que a gente não pode comparar, ficar comparando o parto dos outros com o nosso parto. Igual tem pessoa que vai pro parto e a dor é muito forte e vai pra cesárea, não consegue suportar a dor. É porque talvez aquela pessoa tá sentindo um tipo de dor totalmente diferente, uma dor muito forte mesmo, uma dor insuportável. E você ou eu, que acha que o trabalho de parto foi super tranquilo, a gente sentiu uma dor mais tranquila, entendeu? Claro que se eu tivesse sentindo uma dor insuportável, talvez eu teria pedido para fazer analgesia, para não sentir uma dor muito forte e tal, né? Porque isso vai de pessoa para pessoa, não tem como comparar o trabalho de parto. Inclusive, nós queremos ter outro filho, né? Outro bebê, se Deus permitir. E eu sei que eu não posso comparar esse parto com o próximo parto que eu vou ter. Porque é outra coisa, é outro trabalho de parto, é outra história, é outro bebê. Vou viver outro momento e eu sei que eu não posso comparar. Inclusive, já estou pedindo a Deus para abençoar, para mim não comparar, né? Nem a fase da gestação, nem o trabalho de parto, mas que também seja um momento de bênção na nossa vida, como foi esse momento agora. Inclusive, o Paulo está dormindo nesse momento, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque se eu fosse ficar esperando, gente, eu não ia conseguir gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de trabalho de parto. Nós estamos muito felizes porque era um sonho, né, meu, ser mãe, e era um sonho nosso ter um filho. Eu sempre falei com o Senhor que eu queria ter um filho com 5 anos de casado. Nós estamos com 5 anos de casados. Em maio, agora a gente faz 6 anos. E eu sempre pedi a Deus que fosse um menino também, e veio um menino, o Paulo, bem fortinho. Vou deixar aqui uma fotinha dele, porque como ele tá dormindo, eu não vou trazer ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas em um próximo vídeo, talvez eu traga ele pra mostrar aqui pra vocês. Mas ele é bem fortinho, bem bonitinho. E a cara do meu marido, gente, eu só carreguei o menino na barriga, porque a cara dele é do meu marido, as mãozinhas dele é do meu marido, o pezinho, ele é o xerox dele. Eu fico olhando pros dois assim, a impressão que eu tenho é que eu tô vendo o Pedro grande e o Pedro pequeno. De tanto que ele parece o Pedro. Nossa, é impressionante, impressionante mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado desse relato de parto. Era pra me ter falado 10 minutinhos, já falei quase 30 minutos. Mas tá bom. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.